Boa noite. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal deu início hoje ao segundo semestre de trabalhos no plenário da Corte. A abertura foi pela manhã, consequência de julgamentos. À tarde, os ministros julgaram a exigência da idade mínima para o ingresso de crianças nos ensinos infantil e fundamental. A repórter Carla Lucena acompanhou os trabalhos e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Então, foi isso mesmo. Agora à tarde, os ministros concluíram o julgamento de duas ações que tratam sobre a exigência de idade mínima para que as crianças entrem no ensino infantil e fundamental. Lembrando que uma dessas ações começou a ser julgada em setembro do ano passado. O tema voltou ao plenário em maio deste ano, quando foi chamada a segunda ação. E olha só como é que ficou o resultado. Em relação à exigência de idade mínima de 4 anos para o ensino infantil e 6 anos para o ensino fundamental, todos os ministros consideraram que a legislação que estabelece essa idade mínima é constitucional. Os ministros divergiram em relação a apenas um ponto, que trata sobre o corte etário. Isso porque uma resolução do Conselho Nacional de Educação estabeleceu que a idade mínima deve estar completa até o dia 31 de março do ano da matrícula. Hoje o julgamento voltou a ficar empatado, mas por maioria 6-5, os ministros mantiveram a resolução do Conselho Nacional de Educação, ou seja, mantiveram a data de corte até o dia 31 de março de cada ano. Na sessão de hoje votaram os ministros Marco Aurélio, que tinha pedido vista, Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, como vamos ver na reportagem. O julgamento foi retomado com voto do ministro Marco Aurélio, que considerou constitucional a exigência de idade mínima para o ingresso no ensino infantil e fundamental. O ministro se uniu aos colegas Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Eles votaram em maio deste ano e validaram a resolução do Ministério da Educação, que estabelece o corte etário em 31 de março. Ou seja, os alunos têm que ter 4 ou 6 anos completos até esta data para serem matriculados. Caso a criança de 3 anos não complete 4 até 31 de março do ano da matrícula, garante-se o acesso à educação infantil por meio de creches. Caso a de 5 anos não alcance 6, o ingresso dá-se junto à pré-escola. Artigo 30, inciso 1 e 2 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O ministro Celso de Mello empatou novamente o julgamento sobre a data de corte. Assim como os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Dias Toffoli, o único critério deveria ser apenas o da idade, independentemente do mês que ela foi completada. De que adianta garantir-se a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, se não se assegura também ao cidadão o direito à instrução, o direito à educação? A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, desempatou o julgamento. Ela destacou a importância da educação como forma de transformar o país. A ministra disse que definir uma data de corte reflete diretamente na organização do sistema educacional para garantir o acesso de todas as crianças brasileiras. O grande problema brasileiro é não a educação, eu diria, mas a falta da educação suficiente, necessária para que a gente tenha a transformação do Brasil. E negar a uma pessoa, especialmente a uma criança, que o Brasil já negou e continua negando de maneira suficiente tantas vezes, a educação formal, é negar a ela não a capacidade apenas de exercer a sua liberdade, mas de se libertar de condições que não são aquelas constitucionalmente previstas. Carla, estamos falando agora da sessão da tarde, né? Mas a abertura foi pela manhã em sessão extraordinária, não é mesmo? Foi isso mesmo, Érica. Na abertura e também no reinício dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia inicialmente deu as boas-vindas aos demais ministros. Em seguida, ela falou da importância do respeito à democracia e também à Constituição Federal e às decisões do Judiciário para manter a democracia no país. Vamos acompanhar agora um trecho da fala da ministra. Neste tempo de grandes preocupações para todos nós, cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades,
Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para trazer outros detalhes da sessão. Boa noite, Gisele. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Gisele. Como a gente viu aí na reportagem da Carla, a sessão de hoje teve um tema único, né, hoje à tarde? Um tema único, Érica, em pauta, 2 ações. Uma ação declaratória de constitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A grande discussão foi a retomada do julgamento, inclusive para a conclusão do julgamento dessas 2 ações, que tratavam exatamente sobre essa idade mínima para ingresso no ensino infantil e no ensino fundamental. Então, questionava-se a Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Havia, então, um pedido no sentido de que fosse declarada constitucional a idade mínima de 6 anos para o ensino fundamental e a idade mínima de 4 anos para a educação infantil. Mas também, além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 2 resoluções do Conselho Nacional de Justiça estabeleciam um marco temporal. Ou seja, para cursar o ensino fundamental, seria necessário que a criança completasse 6 anos até o início do semestre letivo. Então, e para o ensino infantil, que ela tivesse completado, então, a idade de 4 anos. Tudo dentro desse marco temporal até dia 31 de março. A grande discussão era exatamente saber se haveria necessidade de se estipular um prazo para que essas crianças completassem essas idades previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou se era possível, assim, a partir do momento em que ela completasse 6 anos, independentemente do mês, ou seja, completou 6 anos, durante o ano letivo, poderia cursar o ensino fundamental. A maioria dos ministros, e essa foi a posição vencedora, entendeu que essa idade de 6 e de 4 anos, ela é plenamente constitucional, e aí, nesse ponto, não foi uma decisão por maioria, foi por unanimidade, mas no que diz respeito ao prazo, houve uma decisão por maioria, entendendo correta a aplicação do prazo, até para uniformizar a educação infantil e fundamental no Brasil, porque havia muitas situações diferentes, porque esse tipo de assunto acabou demandando muito ao judiciário, porque pais queriam que seus filhos ingressassem em idade inferior no ensino fundamental e havia decisões concedendo. Então, havia situações muito distintas. Por isso, a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal para unificar e nivelar essa questão no que diz respeito ao ingresso no ensino, tanto da educação infantil quanto no ensino fundamental. Gisele, a gente começou hoje um novo semestre do Judiciário, mas nós estamos caminhando também para um final de gestão da ministra Carmen Lúcia à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal. Qual a expectativa para essas próximas semanas? No dia 12 de setembro, a ministra Carmen Lúcia, inclusive, completa 2 anos de gestão à frente aqui como presidente da mais alta corte do país. Durante esse período, nós tivemos julgamentos extremamente importantes e a ministra, inclusive, a partir de então, nós temos aí pouco mais de 40 dias para o término da sua gestão. Alguns processos de relevância social foram pautados, nós temos aí uma pauta vasta, inclusive com sessões extraordinárias, plenárias, todas as quartas-feiras pela manhã. Dentre os temas, eu poderia citar a constitucionalidade do home student, e do homeschooling, que é a possibilidade dos próprios pais educarem seus filhos sem ter que matriculá-los em colégio particular ou em escola pública, e também a possibilidade, por exemplo, um outro exemplo que eu posso citar, da utilização de animais como sacrifício em religiões de matriz africana. Então, são temas, tem outros temas que serão provavelmente chamados a julgamento pelo plenário até o dia 12 de setembro, que nós já temos uma pauta que pode, inclusive, ser consultada no site do Supremo. Amanhã, quinta-feira, a sessão só à tarde, né? Exatamente, só à tarde. Obrigado pela presença, Gisele. Eu que agradeço.